Olá, olá, gente, tudo bem? Estamos de volta aqui com o nosso observador. Vamos dar uma olhada aí. O pessoal do governo está preocupado, gente, com essa decretação de prisão domiciliar do Bolsonaro. Decisão monocrática do senhor Alexander of Moraes. Tá aí, gente. Uma decisão monocrática que coloca o Brasil em rota de colisão com os Estados Unidos na relação comercial, especialmente nesse período em que Tachad, Geraldo Chuchukmin estão ali tentando negociar, né, com a Câmara de Comércio Exterior para ver se conseguem baixar as tarifas, né, americanas, que me parecem que ainda vão subir mais, porque o Trump falou essa semana sobre a taxação extra que ele fará sobre a Índia se a Índia continuar comprando da Rússia. Trump deu 10 dias para a Rússia fazerem um cessar-fogo na guerra contra a Ucrânia, porque eles estão bombardeando muito e bombardeando a capital, Kiev, com dezenas de mortos, né? E, gente, a situação da Ucrânia não é fácil, né? Mesmo com toda a ajuda americana, a ajuda da OTAN, a ajuda da União Europeia e tudo, né? A situação não é fácil. Você ter o seu país invadido por um outro país, né? E, bom, o Trump deu 10 dias pro Putin fazer um cessar-fogo, né? E Putin não está falando nada. Aí vem o Medvedev e fala que eles têm uma bomba, a bomba das bombas, né? Começou a falar besteira. O Medvedev, gente, que já foi presidente da Rússia entre 2008 e 2012, que ele é um proxy, né? Era um fantoche do Putin. Ele não ia falar isso à toa, né? Aquilo não saiu da cabeça do Medvedev. Dmitry Medvedev. Não saiu da cabeça dele, claro que não. O Putin não quis falar aquilo e pediu para o Medvedev falar. Nós temos aqui uma bomba, hein? Como é que chama? A bomba da bomba morta, como é que chama? Esqueci o nome da bomba lá. Na verdade não é uma bomba, é um sistema que poderia fazer um ataque nuclear sem precisar nem de presidente, nem de general, nada. É um sistema protocolar russo que daria ordens em sequência para qualquer pessoa que estivesse, mesmo que fosse um soldado, né? As bombas seriam lançadas de qualquer jeito. Então, ele mandou essa, deu uma bravatada, né? Uma bravata, mas eu tenho certeza que foi a mando do Putin. E essa decisão do Alexandre de Moraes, ao mesmo tempo, vai de encontro ao que o Trump havia dito já nas tarifas de 50%, que o Brasil poderia ainda ser tarifado com mais 100% se continuasse comprando na Rússia. O Brasil compra óleo diesel da Rússia. Então, ano passado comprou 65 bilhões, né, de óleo diesel da Rússia nesses últimos anos, né, 23 e 24. E, bom, aí ao mesmo tempo o Alexandre de Moraes vai lá e decreta monocraticamente a prisão domiciliar do Bolsonaro, que já estava com tornozeleira eletrônica, precisava disso. E sabe qual foi a justificativa que ele deu? A Michele Bolsonaro estava lá em Belém do Pará, ela pegou e ligou para Bolsonaro numa live, né? Ligou aqui com vídeo, não sei, pelo WhatsApp ou FaceTime, não sei, né? O aplicativo que ela usou, e colocou o Bolsonaro assim no palanque, assim, para o pessoal ver o celular dela, né? Esse foi o motivo. Hein? Para prender o cara dentro de casa, né? Um absurdo, né? E o Trump, através da embaixada brasileira do Departamento de Estado, né? Do Marco Rubio, mandou uma carta oficial para o Brasil, ainda repetindo que o Alexandre de Moraes é um violador de direitos humanos e ele tem que deixar o Bolsonaro em paz, senão a coisa vai ficar ruim. E com essa decisão do Alexandre de Moraes de prender o Bolsonaro em casa, ele vai ter ainda que corroborar essa decisão monocrática dele na primeira turma do Supremo, que tem Flávio Dino, Carmen Lúcifer, tem Luiz Fux, tem o Zanin, né? Ele vai ter que levar lá para a primeira turma, e a primeira turma vai ter que fechar com o Alexandre de Moraes. Ou fecha, ou o Bolsonaro sai. Agora a gente está num impasse, né? Agora, acho que é a primeira vez na história do Brasil que se criou um impasse desse tamanho, né? Na minha opinião, estudando desde da Primeira República, né? Da República Velha, desde a primeira Constituição de 1891 e as subsequentes constituições, né? Inclusive a do Estado Novo.
e o golpe do Getúlio do Estado Novo, depois a Constituição subsequente, e a gente nunca viu um imbróglio desse tamanho envolvendo a Suprema Corte Brasileira, jamais, né? Nem nas negociações do Barão do Rio Branco, lá da compra do Acre, etc., nunca teve, sempre houve um consenso, né? Agora não, agora há uma ruptura absoluta das instituições, o Congresso não está falando nada, impressionante, né? Cadê os senadores, né? Cadê os deputados federais? Está todo mundo quieto. Só quem está falando é o Nicolas, é o Van Hatten, um ou outro falando, né? O Sóstenes, Cavalcante, o presidente do PL está encolhidinho, quietinho, o Hugo Mota sumiu, né? Se bem que eles só voltam na semana que vem, né, a trabalhar do recesso, está todo mundo de férias, né? Enquanto isso, o pau está comendo e Alexandre de Moraes prendendo Bolsonaro, o principal opositor do governo e o principal opositor dessas prisões arbitrárias inconstitucionais do 8 de janeiro, que agora devem cair por conta da lava-toga, né? As coisas que saíram ontem, gente, lá do Scharlenberg, do jornalista Scharlenberger, contando bastidores do grupo de WhatsApp do Alexandre de Moraes, de como ele mandava prender as pessoas, fazendo pesca probatória nas redes sociais para prender o cara que está de verde e amarelo, aprender o cara que fez postagem pró-Bolsonaro, aprender o cara que fez postagem contra o Lula, o cara que falou que ia no 8 de janeiro no WhatsApp tem que ser preso, processado, tomando 8, 7, 8 anos, 12 anos de cadeia. Então agora tá esse imbróglio todo. E ao mesmo tempo o Trump mandou a carta, trazer aqui para vocês, gente, ó, eu vi aqui na CNN, CNN, vamos ouvir aqui? Olha só, pessoal, tá aqui, ó, só para fechar esse vídeo aqui. O americano condenou a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro. A nota chama o ministro Alexandre de Moraes de violador de direitos humanos, alvo de sanções dos Estados Unidos, e afirma que ele continua usando instituições brasileiras para silenciar a oposição e ameaçar a democracia. É uma nota oficial do governo, né, gente? Vamos aqui entrar no X, cadê o X? Para a gente ver esse escritório, que é Escritório de Assuntos do Hemisfério Ocidental. Escritório, cadê? Vou colocar aqui. Escritório, para a gente ver a nota oficial, né? De Assuntos do Hemisfério Ocidental. Tá aqui, gente, ó. Tá todo mundo repercutindo, porque ficou muito feio, né? Aqui, o ministro Alexandre de Moraes, já sancionado pelos Estados Unidos por violações de direitos humanos, continua usando as instituições brasileiras para silenciar a oposição e ameaçar a democracia. Impor ainda mais restrições à capacidade de Jair Bolsonaro de se defender publicamente não é um serviço público. Então, você proíbe o cara de ir para a rua, de participar de manifestação na rua, né? O que é um absurdo, né? Bolsonaro está sendo julgado ainda, ele é réu, mas ele não foi condenado. Você não pode estar prendendo o cara de forma cautelar, mas esse é o modus operandi do escritório do Alexandre de Moraes e da Suprema Corte, né? Os apaniguados dele, o Barroso, né? Eleição a gente não ganha, a gente toma, vencemos o bolsonarismo, é Flávio Dino do Partido Comunista do Brasil, falando que não existe comunismo, mas ele é do PCdoB. É o Flávio Dino, é o Gilmar Mendes, né? A Carmen Lúcifer, dizendo que tem 213 milhões de tiranetes no Brasil, né? Não sei o que ela quis dizer com isso, além de tudo é ruim de matemática, né? Burra pra caramba. Aí continua aqui, ó. Impor ainda mais restrições à capacidade dela. Deixem Bolsonaro falar. Tá aqui, gente, ó. Os Estados Unidos condenam a ordem de Moraes que impôs prisão domiciliar a Bolsonaro e responsabilizarão todos aqueles que colaborarem ou facilitarem condutas sancionadas. Rapaz, ele avisou, hein? Tá avisado. Tá avisado. Quem estiver corroborando com o Alexandre de Moraes vai sofrer sanção. Só não viu aí quem não quer, né? Tá aqui o Twitter do Departamento de Estado, do qual é chefe o Marco Rubio, né, gente? Cara, olha. Vamos continuar ouvindo aqui. Vamos lá. Acabamos de conversar com o nosso analista de internacional Lorival Santana. Eu volto a conversar mais uma vez com o Lorival, porque vai se desenhando aquilo que você estava dizendo, Lorival, como a partir de uma ação brasileira,
vem uma contra-resposta americana. Sim, e o final da mensagem menciona outros que estejam ajudando, apoiando as ações do Alexandre de Moraes. Pode ter duas interpretações. O governo brasileiro, porque na visão do governo Trump, a responsabilização de todos aqueles que auxiliarem forem cúmplices da conduta sancionada. Mas como havia, dentro do plano existe essa ideia de sancionar também os outros ministros do STF que têm votado a favor da investigação do ex-presidente e das redes sociais, é possível que essa seja uma menção a aos outros ministros. Tá vendo? Então, gente, já deve ter sanção Magnitsky, né, engatilhado lá pelo Marco Rubio, com toda certeza. E dentro do escritório do Marco Rubio tem um venezuelano naturalizado americano que é anti-Maduro, né, ferrenho, e ele trabalha no escritório do Trump agora, né? Ele trabalha no gabinete do Trump lá com o Marco Rubio. E ele quer pegar o Maduro de qualquer jeito e vai pegar todo mundo que estiver auxiliando o Maduro e auxiliando o Putin, né? Por outro lado, como foi uma decisão monocrática, esta de hoje, do Alexandre de Moraes, também poderia ser aquela outra ideia, aquele outro plano de retirar os vistos de integrantes do governo Lula. Agora, tá vendo? Agora vai chegar no gabinete do Lula, tá? Ah, rapaz, eles vão tirar os vistos primeiro do pessoal do gabinete do Lula. Imagina, o visto do Haddad, o visto do... Bicho, agora é confronto geral, é confronto aberto e o Lula tá lá encolhido, aí vai para aquelas reuniões fechadas do PT e fala um monte de abobrinha, um monte de bobagem, continua chamando o Trump de nazista, aí chama o povo israelense de genocida nazista. Olha só a incongruência, né? Agora aguenta, vamos ver o que vai acontecer, né? Também precisa estar no nosso radar que o presidente Trump vai fazer um movimento nessa semana na direção de punir os países que importam da Rússia, né? Então, hoje mesmo ele fez uma menção à Índia e o Brasil estaria dentro dessa possibilidade. É isso aí, pessoal, é o que vai rolar. Vamos ver o que Alexandre de Moraes fez. Agora, a gente viu ontem, eu fiz um vídeo falando sobre o Rodrigo Constantino. O Alexandre de Moraes, surpreendentemente, liberou todas as redes sociais do Rodrigo Constantino, que é cidadão brasileiro, nato, mas também é cidadão americano e mora na Flórida já há 8 anos, mais ou menos, né? Tá lá tratando de um linfoma e o Alexandre devolveu as contas dele, que havia pendurado as contas bancárias e contas da rede social lá em 2019, inquérito do fim do mundo, fake news, em 2020, inquérito de milícias digitais, perseguindo jornalista, uma coisa absurda, né? Só porque o cara é crítico ao governo, crítico à Suprema Corte, o cara me persegue com todo o armamento, digamos, bélico, né? Bélico, inclusive, né? Da Suprema Corte e do TSE também, né? O que é um absurdo. E agora devolveu. Aí eu achei ontem que o Alexandre estava tirando o pé, mas não tá não, tá? Ele dobrou a aposta, Alexandre de Moraes dobrou a aposta e agora a gente vai ver, acompanhar hoje o que vai acontecer, 5 de agosto hoje, gente. Valeu, obrigado. Por favor, se inscreve no canal, deixa um like aí pra mim. Obrigado. Então, pessoal, valeu, obrigado por acompanhar o vídeo até o final. Se você gostou desse conteúdo, deixa aí o seu like, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Aproveita agora para se inscrever, ativar o sininho de notificações. Sua opinião e seu comentário são muito importantes para nós seguirmos melhorando aqui o nosso conteúdo. Valeu, gente, eu sou Fábio Pirajá, muito obrigado e até o próximo vídeo.